quarto do mundo total, de toda a Terra, como ela foi criada, ou como ela tem existido. E é interessante porque se essa parte é o mundo conhecido, então a que corresponde essa outra grande parte com terras vistas, né, com continentes que são desconhecidos para nós? E isso vai explicar muitas dúvidas que nós temos, isso vai abrir o nosso horizonte para entender tudo que as escrituras falam sobre o extremo norte, sobre inimigos de uma terra distante, sobre as trombetas, sobre seres e também guerreiros, né, soldados que vão vir de outras regiões na quinta, sexta trombeta do Apocalipse. Isso explica muita coisa. Mas primeiro, vamos entender esse modelo que o Criador deixou na Lua. E vamos às Escrituras agora. Eu vou começar com Ezequiel, no capítulo 7, verso 2. Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Ezequiel 7, 2. E depois dessas coisas eu vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Apocalipse 7, 1. E diz, e sairá para enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Meus queridos, se nós procurarmos 4 cantos, ou os pontos cardeais norte, sul, leste, oeste, no modelo do globo não existe, porque uma esfera não tem cantos. Mas se nós procurarmos quadrantes, nesse modelo verdadeiro da Terra que o Criador deixou registrado nos céus, nós vamos encontrar. E eu li e reli esse trecho do livro de Enoque diversas vezes, mas só agora estou compreendendo que quando Enoque fala do primeiro quadrante, no capítulo 77, ele diz, o primeiro quadrante é chamado Oriental Leste, porque é o primeiro. E você vê um local que Enoque não dá muitas informações, mas ele fala que esse é o primeiro quadrante da Terra, esse é o quadrante leste, é o quadrante oriental, e esse aí não é o nosso mundo conhecido. Então ele vai além disso e diz, sobre o segundo quadrante, é o meridional, ou seja, é o sul, e a seta está apontando aí para baixo. Porque o Altíssimo desce ali, e ali desce aquele que é bendito para sempre, que é o nosso Messias, Yahushua. Então, do sul, esse quadrante que está apontado aí no mapa, Enoque diz que é o local onde o Altíssimo desce e onde também o Messias, Yahushua, desce. É interessante porque nós sabemos que o Criador e o seu Filho, eles intervêm na história da humanidade e eles, sim, participam nessa dimensão, mas aqui fala que é exatamente nesse quadrante da Terra, é como se o portal celeste baixasse até aquele local, fisicamente. E isso é o segundo quadrante, é o sul. Mas esse não é ainda o quadrante em que nós vivemos, porque Enoque vai explicar ainda sobre um terceiro quadrante que diz, e o quadrante ocidental, oeste, é denominado o minguante, porque ali todas as luminárias do céu minguam e descem. Então, minguante, onde as luminárias descem, ou seja, onde o brilho diminui, onde o firmamento baixa, onde elas chegam mais próximo, e é exatamente onde a seta está apontando, o oeste. E ainda não é o quadrante da parte que corresponde à nossa terra conhecida, onde nós vivemos. E, finalmente, para você que está se perguntando, e onde é o quadrante que nós habitamos? Aí está, queridos, é o norte. O quarto quadrante, Enoque diz, chamado setentrional, o norte, está dividido em 3 partes. A primeira delas é a habitação dos homens, os continentes que nós conhecemos. E aí diz, a primeira delas é a habitação dos homens e a segunda contém mares de água. Então os mares é a segunda parte. E as profundezas e as florestas e os rios e escuridão e névoa. E a terceira contém o jardim da justiça.
Então, tudo isso ele está se referindo ao quadrante norte, onde nós habitamos. Isso explica tantas coisas, porque quando se fala de outros continentes, ou quando se fala de terras além domo, ou quando se fala de outros planetas que o sistema esotérico da pseudociência e outras agências falam de outros mundos, na verdade estão falando de territórios desconhecidos dentro da nossa própria dimensão. E isso é muito importante no entendimento da inversão do campo magnético, no entendimento das profecias, no entendimento de como será e onde será a nova Terra. Então, existe um outro aspecto que eu quero mostrar para vocês, que por não conhecer esse mapa verdadeiro da Terra, ou mapa total, nós frequentemente tomamos por conhecido só esse território aqui em onde nós vivemos. Mas quando a Bíblia fala de o extremo norte no livro de Ezequiel, em outros profetas, ele está se referindo ao verdadeiro norte, que não é o Polo Norte. E, inclusive, nós vamos fazer estudos sobre Gog e Magog, vamos entender muitas coisas sobre o abismo, ou a prisão dos anjos caídos, onde vai se abrir o abismo, e vamos entender como a inversão do campo magnético vai trazer à tona terras desconhecidas e vai congelar uma outra parte. Porque se você me perguntar, nesse círculo onde nós temos aí o nosso norte polar, né, ou polo norte, que é o falso norte, como nós colocamos aqui, nesse momento ele está se movimentando e indo de encontro ao norte verdadeiro. E por que eu sei que é o norte verdadeiro? Porque o eixo da Terra, o centro, né, realmente magnético da Terra está aqui. Esse é o norte físico, fiel. Porque esse norte magnético que nós tínhamos é transitório, as bússolas já estão se modificando, os aeroportos já estão tendo dificuldade de demarcar. E ele está se movimentando no norte magnético para o norte verdadeiro. Isso se chama inversão do campo magnético. É o processo da restauração do novo céu, da nova terra, ou seja, renovados, como era no princípio. E por isso que isso muda toda a compreensão. E quando você olha para esse círculo que foi desenhado aqui para destacar a posição, nós estamos falando aqui da nossa Terra atual. E você pode perguntar, e em que situação está o restante dessa Terra aí do mapa? Está congelada. Tudo ao redor da Terra que nós conhecemos no momento está congelado. Toda essa parte gigante aqui, imensa ao redor da parte que nós habitamos, está congelada no momento, mas será transformada. E aqui nós temos a cosmologia bíblica hebraica. E é nela, meus queridos, que nós nos baseamos para entender o universo, para entender a Terra. Mas esse modelo que nós sempre apresentamos para as pessoas, até hoje, nós não sabemos, mas esse é o modelo da primeira Terra, a primeira criação dos céus da Terra, como era com o norte verdadeiro, no centro mesmo. A Terra que nós estamos vendo atualmente, ela é uma terceira Terra, ou seja, nós estamos ali afastados do centro verdadeiro, mas isso tudo vai ser restaurado. E é tão importante de ter esse conhecimento com profundidade, porque você jamais será enganado pelos falsos profetas, pelo movimento da nova era, que vai apresentar algumas dessas verdades, mas misturadas com muitas outras mentiras. E nós vamos entender, à medida que nós formos estudando esse assunto, que o Criador ele vai restaurar tudo aquilo que foi encoberto pelos homens, tudo aquilo que foi deturpado pela pseudociência. E o Criador vai nos mostrar a verdade plena, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Nós vamos saber, ponto a ponto, por que essas mentiras vieram para esconder a verdade do Criador. Nós vamos entender ponto a ponto como e por que o Criador ele fez uma criação perfeita, plena no início, e ela foi tão modificada
ao ponto de, até nos dias de hoje, começar a se tornar irreconhecível. E nós temos que entender essas verdades para o fim dos tempos, pois o Criador ele vai revelar seus mistérios para os seus escolhidos. O Criador ele vai fazer com que eu e você compreendamos toda a verdade que foi deturpada pelos homens, pelos perversos desse mundo. Nós vamos entender melhor o relógio cósmico do Criador. Nós vamos entender melhor tudo que cerca o nosso reino, que é a Terra. Eu ainda quero finalizar mostrando para vocês uma imagem interessante de uma animação que mostra verdadeiramente como é a nossa Terra. E é incrível, que é a peça que faltava para nós compreendermos a cosmologia verdadeira com um mapa verdadeiro. Nós devemos ficar com a testemunha fiel do Criador, porque ela não mente. Simplesmente por esse motivo, meus queridos. Testemunha fiel do Criador no céu para sempre. Shalom, shalom. Até um próximo vídeo, se o Criador permitir. My mom, who wasn't in 1928, but there was something about her name was Marceline. Everybody called her Marshmallow, as a joke, because she was just the softest, most gentle woman in the world. And she's very